Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos conversar hoje sobre a questão da utilização do divã na clínica psicanalítica pós-moderna, né? Isso foi uma pergunta que me fizeram hoje, eu achei bem interessante, até porque eu acredito que essa pergunta foi feita por causa dessa nova configuração, desse novo modelo de atendimento, né, que está acontecendo agora, porque nós tivemos aí a questão do coronavírus, nós tivemos aí os decretos estaduais, né, e várias clínicas, na verdade, precisaram fechar em determinado período, então os atendimentos não poderiam acontecer, ou pelo menos as pessoas, na verdade, preferiam os atendimentos remotos, né, porque para não expor os seus familiares aos riscos. Então, várias situações aconteceram e surgiu esse novo modelo de atendimento, né, que era o atendimento, que é o atendimento online em psicologia e em psicanálise, né? E isso está acontecendo uma discussão muito grande sobre a eficiência, a eficácia, na verdade, desse modelo de atendimento. Para algumas pessoas tem funcionado, para outras não. Mas isso envolve também a questão da utilização do divã na clínica psicanalítica pós-moderna, justamente porque a clínica psicanalítica, ou seja, o setting psicanalítico pós-moderno, ele tem se modificado com essa nova ferramenta, né? Com a questão da possibilidade de você interagir ali com o seu analisando, justamente com a utilização de uma ferramenta simples, que é a questão do celular, uma ferramenta que a maioria das pessoas possuem, e também a questão do computador. Então vamos conversar sobre a utilização do divã nessa clínica pós-moderna, tá? Uma coisa que a gente precisa, que a gente, na verdade, eu não gosto de desconsiderar, né? Eu sempre considero a questão do contexto histórico, porque eu acredito realmente que isso faz toda a diferença. É interessante a gente ressaltar que já desde a época que o divã começou a ser utilizado, né? A gente pode voltar, por exemplo, para a primeira obra de Freud, junto com Joseph Breuer, ali no final do século XIX, em 1895. O nome da obra é Estudos sobre Histeria, e a primeira observação que eu faço é que histeria é um nome que significa, em sua essência, útero, tá? Então, histeria, essa palavra histeria vem de útero. Porque se entendia naquele momento e se observava que as mulheres sofriam de quadros de histeria e possivelmente se acreditou até então que fosse uma questão mais orgânica, né? Uma questão mais organicista, no caso de a mulher, ela tem uma predisposição a ter histeria, mas é impossível os homens terem porque não tem útero, enfim. Fica toda uma correlação a partir do momento que eles começam a utilizar essa palavra histeria, por causa da quantidade de mulheres que começaram a apresentar determinados sintomas, mas isso não é uma questão orgânica, hoje já se sabe, isso é uma coisa desmistificada, que é uma questão muito mais de um contexto, digamos assim, psicossocial, né, de um contexto sociocultural, que vai ali, de certa forma, conduzir a psique da mulher naquele momento para situações de recalcamento, né, de conteúdos inconscientes que não eram aceitáveis, por exemplo, pelos seus respectivos superegos. E a partir desse princípio, levando em consideração todo o contexto sociocultural, a partir desse princípio existia mais uma frequência de histeria no que diz respeito a mulheres. Mas também tinha a questão dos homens, né? De toda uma sociedade ali, digamos assim, para utilizar um termo mais frequente hoje, heteronormativa, inclusive até vários homens começaram a se queixar quando começaram a apresentar sintomas de histeria, e na verdade começou a ser identificado que eram sintomas de histeria, eles começaram a achar, de certa forma, houve esse movimento, né, de que os homens achavam que, de certa forma, isso era impossível, porque já que a histeria tem a ver com útero, eu não tenho útero, eu sou homem, então é qualquer outra coisa, menos casos de histeria. Então, por que eu estou trazendo esse contexto aqui, né? Porque ali vai ter já as primeiras utilizações da questão do divã, e o que acontece é que você tinha lá mulheres com uma repressão sociocultural muito grande, e essas mulheres, de certa forma, né, como eu falei, toda essa configuração sociocultural e psicossocial vai ajudar a mulher a recalcar determinados impulsos, determinados desejos e pensamentos e formações simbólicas. A partir de todo esse contexto, as mulheres iam para o divã e possivelmente isso ajudou na questão da utilização do divã, na importância da utilização do divã. Porque se eu não estou vendo o meu analista, que também é o homem, e querendo ou não, até numa relação transferencial, pode ser que ele faça, ou ele represente para mim um símbolo repressor, digamos assim. Então, entendo eu, Marisson Fraga, eu estou falando da minha opinião aqui,
né, baseado no contexto histórico, entendo eu que a utilização do divã foi indispensável naquele momento para que as mulheres pudessem, né, entrar em associação livre. Não são todos os casos de estudo sobre histeria que você vai ver questão de utilização de divã, que você vai ver questão de associação livre. Inclusive, falando sobre essa questão de associação livre, eu estou devendo um vídeo aqui para o canal que vai falar, inclusive, sobre como Freud, qual foi a paciente, por exemplo, que fez Freud perceber a importância da associação livre, que seria justamente um método para se chegar aí à questão do conteúdo inconsciente, sem necessariamente precisar utilizar a hipnose ali, que ele já estava percebendo que não tinha o resultado, pelo menos, que ele esperava. Mas voltando à questão da discussão do divã, nós ainda estamos no contexto histórico. Eu quero dizer que naquele momento, entendo eu que para a grande maioria das pacientes podia ser indispensável. Vamos entender isso na questão da pós-modernidade, tá? Hoje em dia as pessoas falam sobre suas questões sexuais, os seus desejos reprimidos. Existe uma possibilidade, na verdade, do analisando, conversar sobre isso de uma forma mais aberta, acredito eu, também por uma questão sociocultural e psicossocial muito maior do que antigamente. Então, o que eu quero dizer é, a utilização do divã varia de pessoa para pessoa. Depende do seu analisando, depende se... Porque em algumas situações, inclusive, quando você quer conduzir o analisando depois das entrevistas preliminares, quando você percebe que ele está começando a entrar ali em associação livre de uma forma mais fácil, né? Você quer conduzi-lo para o divã, existe essa tendência, mas na verdade para ele não faz sentido isso, porque não faz sentido para a subjetividade dele. Ele gosta de conversar olhando para você. Ainda que algumas pessoas venham a discutir isso, porque existe uma relação de contratransferência, né, do analista para o analisando, e dependendo do que ele falar, as microexpressões faciais ou o comportamento do psicanalista possa atrapalhar a questão da associação livre, mas se fizer sentido para o seu analisando a não utilização do divã, então a não utilização do divã é a melhor forma de atendê-lo nesse contexto daí. Agora, se você percebe que um determinado analisando, a utilização do divã vai conduzi-lo melhor nessa situação, então utilize o divã, né? A pergunta que fica também é basicamente o seguinte: eu preciso necessariamente de um divã para iniciar a minha clínica psicanalítica? Eu estou falando de clínica porque eu não estou falando de setting psicanalítico, tá? O setting psicanalítico, inclusive, pode acontecer pelo celular. O setting psicanalítico pode acontecer numa praça, por exemplo. Então, eu estou falando de clínica psicanalítica. Eu preciso necessariamente de um divã para abrir a clínica psicanalítica? Não, você não precisa de um divã. Mas tenha a compreensão de que pode ser que algum paciente, né, quisesse, de acordo com sua subjetividade, preferisse, inclusive, para entrar em associação livre de uma forma mais fácil, preferisse a utilização do divã. E aí o que é que você vai fazer, né? Então, eu não acredito que seja uma condição sine qua non o divã na clínica psicanalítica hoje, na situação pós-moderna que a gente está, até pelo contexto histórico que eu já falei, né? A questão, por exemplo, de uma sociedade que fala mais abertamente sobre suas questões sexuais e sobre seus desejos e sobre seus impulsos e por aí vai, de uma forma mais aberta, muito, muito mais aberta do que se falava antes. Então, o que é que acontece? A questão do divã na clínica psicanalítica não é indispensável, mas eu considero como um diferencial para qualquer analista. Agora, a pergunta em questão vem... e nos atendimentos online, né? Como é que a gente faz? Então, eu vou falar de algumas experiências, inclusive, que você vai poder elaborar melhor, né? Como é que você vai resolver essa questão. Experiências não necessariamente minhas, mas experiências também que eu ouvi falar. A questão, por exemplo, de um psicanalista que percebeu, né, que ele tinha na clínica uma analisanda, na verdade, né? Que depois da pandemia acabou fazendo um atendimento remoto e não se sentiu confortável para voltar. E o que acontece é que ele coloca o celular justamente no divã para que ela tenha a mesma visão na tela do celular, para que ela tenha a mesma visão do teto, né? Então isso é uma discussão. O que fazer nesse sentido do celular? Para alguns analisandos, por exemplo, para alguns pacientes, faz sentido ele desligar a câmera e você também desligar a câmera.
é importante você entender a subjetividade, porque é uma questão muito caso a caso. É importante você dialogar com abertura com o seu analisando, né, com o seu paciente, sobre o que é que ele prefere. Então, para esse paciente, faz mais sentido que eu esteja com a tela aberta e ele esteja com a tela fechada, né, só com a foto dele lá. Ele se sente mais à vontade. Talvez um determinado paciente não queira olhar para o celular, queira deixar o celular ligado e simplesmente falando, deitado na sua cama, deitado na sua rede, por exemplo, né? Então, é uma questão muito de subjetividade, é uma questão de acordo, é uma questão de você encontrar o melhor formato que vai fazer sentido para o seu analisando, para o seu paciente, e você encontrar um formato que você perceba que a sessão, na verdade, ela ocorre com muito mais fluidez, né? A associação livre, na verdade, ela está acontecendo com muito mais facilidade. Então, quando você encontra esse formato daí, não existe regra, basicamente, né? Você pode utilizar o divã. Eu estou no presencial, mas eu tenho um paciente que não quer utilizar o divã, porque ele diz que quando chega lá no divã, ele não olha para mim, então ele não sabe se eu estou escutando ou não, e essa insegurança dele, inclusive, pode ser até um material de trabalho para você, tá? Tenta conduzir o analisando para o divã e ele vai falar das queixas dele. Então isso também pode ser um material de trabalho para ser utilizado na análise, mas nunca obrigando e colocando como condição a utilização do divã para que a análise consiga fluir. E uma última questão que eu acho interessante também a gente ressaltar é sobre a diferença, por exemplo, de pacientes psicóticos e pacientes neuróticos. Eu já vi, ou pacientes perversos, por exemplo, eu já vi essa discussão, né? Eu já ouvi em algum lugar essa discussão, no sentido de que pacientes neuróticos têm mais facilidade para ir para o divã depois das entrevistas preliminares, né? Depois que ele começa a apresentar ali uma certa facilidade na questão da associação livre, você conduz ele para o divã, mas de certa forma pacientes psicóticos não é legal você conduzir para o divã, até porque ele pode apresentar ali uma questão meio que persecutória, enfim, ele pode de certa forma ali entender, né, como uma conjuntura, uma construção, ou seja, um setting completamente voltado contra ele, e eu também digo que isso varia, tá? A minha opinião é que existe um respeito à questão da subjetividade, uma compreensão à questão da subjetividade, e vocês precisam entender até numa questão de um paciente psicótico qual é o estado que ele está, porque ele tem crises, ele tem momentos de crise e ele tem momentos que ele não está em crise. Então pode ser que determinado paciente ou analisando em épocas de crise não seja legal você colocar no divã. Você vai trazer problemas para você e principalmente desconforto psíquico para o paciente, que é o principal. E pode ser que em momentos que ele não esteja em crise, ele consiga ir para o divã com muita tranquilidade, talvez até mais tranquilidade do que pacientes neuróticos que você tem. Então era isso que eu queria trazer como reflexão aqui. Deixa aqui abaixo nos comentários tudo aquilo que você, de certa forma, você acabou pensando, mas que eu não falei no vídeo, algo que você queira acrescentar. Vamos discutir, vamos conversar sobre essa questão da utilização do divã, porque eu acho que é uma discussão que é muito numa linha da questão da clínica psicanalítica pós-moderna, e todo mundo que está, por exemplo, se formando agora, e a gente tem muito estudante de psicanálise aqui no canal, todo mundo que está se formando agora vai precisar refletir um pouco sobre isso, tá? Então espero que você tenha gostado, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.